Muito bem, chegamos ao estudo da lição número 7, a parte de segunda-feira, falando sobre as dúvidas de Abraão. Abraão foi um homem de fé, mas pensemos no seguinte, Deus é fiel em nossa rotina, no nosso dia a dia. Deus é fiel não apenas nas tempestades, mas também nas coisas pequenas que acontecem assim em nossa vida. Deus é fiel nos abençoando, por exemplo, quando nós estamos diante de uma situação de cirurgia. Deus é fiel quando estamos aguardando o semáforo abrir. Deus é fiel quando precisamos de um poder para expulsar um demônio. Deus é fiel quando estamos tomando um suco de laranja. Deus é fiel em todas as situações. Quando estamos dobrando as meias, Deus continua sendo fiel. Ele sabe, assim, o quanto, ou seja, quando nós nos sentamos e quando nós nos levantamos. Como diz o Salmo 139, o Senhor me sonda, o Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. O pensamento não me chegou ainda à boca e o Senhor Deus já sabe o que é que eu vou falar. Por isso que os grandes momentos que aconteceram na vida dos patriarcas são assim muito elogiados. Porém, o que nos importa é também vermos o dia a dia desses patriarcas. Para que eles pudessem viver momentos assim gloriosos de fé, eles também tiveram que ser fiéis nos momentos pequenos no seu dia a dia. Ouvimos sobre os pontos altos da vida dos patriarcas e os pontos baixos e o dia a dia. Muitas vezes nós não vemos os anos, por exemplo, que Abraão ficou sentado debaixo daquela árvore dos carvalhais de Manre, olhando para o horizonte, enquanto a promessa do filho da promessa não acontecia. Enquanto ele perguntava para Sara, está grávida? Você está grávida? E Sara balançava a cabeça que não. E Abraão ficava ali sentado, quem sabe, passando a mão na barba, quem sabe olhando as ovelhas a pastar, olhando para o horizonte e pensando, cadê o filho da promessa? 10 anos. Pensa que é fácil esperar 10 anos para uma promessa acontecer? Então, esse dia a dia foi necessário muita fé da parte do patriarca ou dos grandes homens da Bíblia para esperar as promessas de Deus. Não era fácil. Pense no caso dos judeus esperando um libertador e só depois de alguns anos é que Sansão apareceu. Sansão nasceu, virou menino, cresceu, virou moço e começou então a ser impelido pelo Espírito Santo. Foi uma demora. E Deus havia prometido, através de uma profecia, que haveria um libertador. Abraão ficou esperando o filho da promessa 10 anos e nada acontecia. E a fé deste homem teve que ser provada até nesses momentos pequenos. Então, no dia a dia nosso, Deus também prova a nossa fé. Por isso que Hebreus diz assim, Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é verdade. Mas a fé se revela também nos pequenos momentos do nosso dia a dia. A pergunta de número 3 da lição, da parte de segunda-feira, pergunta o seguinte: por que Abraão tomou a decisão de ter um filho com Agar, mesmo com a promessa de que ele teria um filho de Sara? Que simbolismo o apóstolo Paulo vê nessas duas mulheres, Sara e Agar? O texto de Gênesis 16 diz o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos através dela. E ouviu Abraão a voz de Sara, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora, e afligiu-a Sara, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou Agar junto a uma fonte de água no deserto, e disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: eu venho fugir da face da minha senhora, Sara. Então lhe disse o anjo: torna para ela e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe o anjo: você vai dar à luz um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E Agar deu à luz a um filho, e Abrão chamou o nome desse menino de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos. O apóstolo Paulo, falando de Sara e Agar, comparou as duas, a salvação pela graça e a salvação pelas obras. Ele escreveu o seguinte,
escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, verso 21, dizei-me os que querem estar debaixo da lei, porque vocês não ouvem a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre, o que se entende por alegoria, porque essas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, essa Agar é o Monte Sinai, o Monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, porque é escrava com seus filhos, mas Jerusalém que é de cima é uma Jerusalém livre, a qual é a mãe de todos nós. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, diz o apóstolo Paulo, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, para a pergunta, por que Abraão tomou Agar como mulher, teve a decisão de ter um filho com ela, e o que representa essas 2 mulheres no entender do apóstolo Paulo? Resposta: o que Abraão fez significou que ele tentou resolver de forma humana o problema do filho da promessa. Paulo usou esse exemplo de Sara e Agar para simbolizar a fé nas obras e a fé na justiça de Deus. Paulo, ele falou sobre a salvação pelas obras, que é o filho de Agar, e a salvação pela graça, que é o filho de Sara, o filho da promessa. O texto, relatando aqui a história de Sara, Abrão e Agar, não mostra a presença de Deus se revelando neste episódio. Deus não foi consultado por Abrão. Quando Abraão resolveu ter um filho com Agar, ele ouviu a voz da esposa, semelhante a Adão que ouviu a voz de Eva, e por isso desobedeceu a Deus. Abraão não consultou a Deus, e a Bíblia não fala que Deus se revelou a Abraão para impedir a sua obra humana. O que aconteceu com tudo isto foi um atrito familiar, foi a expulsão, foi a intervenção divina e um filho com problemas emocionais causado pela rejeição do pai, porque Abraão teve que despedir Agar com o seu filho a pedido de Sara. A dúvida de Abraão custou muito caro, tanto a ele como para toda uma geração. Então, Deus deveria ter sido consultado por Abraão para que ele pudesse pedir um sinal para Deus. Senhor, devo ter um filho com a serva da minha esposa? Sim ou não, Senhor? Senhor, a promessa vai demorar. E Deus teria dado um sinal para ele. É muito importante nós estarmos atentos aos sinais que Deus nos dá. Se nós estamos esperando a volta de Jesus hoje e Deus nos dá sinais, se ficarmos desatentos a esses sinais, podemos fazer bobagens em nossa vida espiritual. Numa noite de muita tempestade, uma ponte foi levada pelas águas e os carros que vinham naquela autoestrada iam mergulhando um a um no rio caudaloso e levando os carros embora com o prejuízo de muitas mortes. Um homem que morava nas imediações, viu o acontecido e correu para a beira da estrada, fez uma espécie de uma iluminação, e ele com um pano branco, ele acenava aquele pano, dando um sinal para as pessoas pararem, mas muitos motoristas não ligavam para aquele sinal e continuavam na estrada e mergulhavam no rio para assim ter a morte certa. Não tiveram tempo para atender o sinal que aquele homem estava fazendo, um sinal de vida, um sinal de proteção. Podemos entender que quando Deus nos dá os sinais, nós temos que prestar atenção nos sinais de Deus. Abraão deveria ter pedido um sinal, Abraão deveria ter esperado um pouco mais, mas a ansiedade, ela é cega, e ela então fecha as portas do nosso coração para a intervenção divina. E com isso, nós produzimos muitos males para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Peçamos a Deus sempre que nos ajude a entendermos os seus sinais. Ele fará o melhor. Faria o melhor por Abraão se ele tivesse pedido. Mas Deus permitiu que ele usasse seu livre-arbítrio e dessa forma ele criou problemas para si, para a família dele e para toda uma geração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. O Senhor mostrou que Abraão tentou resolver pelas obras humanas uma questão de promessa que o Senhor havia dado a ele. Deus amado, o Senhor tem nos dado muitas promessas.
não queremos ultrapassar os limites daquilo que o Senhor nos deu. Então nos abençoa, nos orienta com o Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Fica com Deus. Que a lição de Abraão seja potente e nos impacte de maneira assim positiva. Deus abençoe, tenha uma segunda-feira abençoada e uma semana abençoada pelo poder de Deus. Obrigado pela atenção, divulgue o nosso trabalho, muito importante. Entre no YouTube, você que não se inscreveu ainda, inscreva no nosso canal, coloque o seu like, para que nós possamos então crescer em número e assim abençoar muitas vidas. Deus abençoe você.